Olá, sejam bem-vindos ao programa Acolher e as palestras que o programa Acolher faz regularmente. Eu sou o Dr. Renato Coelho, está aqui comigo meus colegas Dr. José Paulo Ferreira, Dr. Ricardo Suquinic, e hoje falaremos sobre o planejamento para o futuro dentro do espectro autista. Falaremos sobre tutela, autonomia, finanças e a vida cotidiana. Esse espaço foi criado em parceria com as federações de Unimed do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e promovido pelo sistema Unimed Mercosul. Vocês poderão participar pelo chat, né, para fazer as suas perguntas durante a nossa fala. Não precisa esperar até o final, podem fazer as perguntas naturalmente durante a nossa apresentação, porque essa apresentação ela serve para a gente fazer uma provocação para que vocês possam participar e trazer as perguntas e as dúvidas de vocês como pais, como famílias. Então, vamos dar início à nossa apresentação e, como eu disse, vocês podem participar naturalmente através do chat. Está aqui conosco, além de nós três aqui presencialmente, está conosco a nossa colega, doutora Michelle Becker, que é neuropediatra, faz parte do programa Acolher também junto conosco, e ela está online e ela poderá participar durante a nossa apresentação sempre que ela achar pertinente. Então, como eu falei, o planejamento para o futuro. A pergunta que nós aqui fizemos para vocês, pais: qual a maior preocupação de vocês para o futuro do filho ou da filha de vocês? Esse silêncio exatamente é para que vocês pensem sobre essa pergunta. Se quiserem, pode anotar num papel para que vocês possam trazer para nós. Claro que é importante a maior preocupação, mas também, se alguém achar necessário, pode ser mais de uma preocupação ou várias preocupações. Fiquem à vontade, porque essa é a essência da noite de hoje. Lembrando que cada um de vocês, com a família do paciente com transtorno do espectro autista, tem uma realidade. Então, a preocupação de um não necessariamente é do outro, a realidade de um não é a mesma de outro. Então, existem várias maneiras de a gente pensar o futuro do filho da gente com transtorno do espectro autista. E hoje a gente vai poder abordar, ou vai pelo menos tentar abordar com vocês, mas é importantíssimo que vocês também mandem as dúvidas de vocês. Então a gente pode estar falando uma coisa que a gente acha que é super importante e alguém que mora numa cidade específica tem uma peculiaridade que não tem assim uma solução ou não pensou numa solução a médio ou longo prazo. E a gente está aqui exatamente para poder construir esse caminho com vocês, para que vocês possam não só tratar dos momentos de agora, que tem bastante coisa para fazer, mas poder vislumbrar um futuro um pouquinho mais seguro e mais planejado, que é fundamental o planejamento. E eu acho que hoje, mais do que em outras noites, nós vamos mais aprender do que ensinar aqui. Então vai ser uma troca bem rica, eu espero que seja essa troca bem rica, em que a gente saia todo mundo aqui fortalecido com o futuro. Então, a pergunta está feita, vamos dar sequência. Exatamente, podemos começar com uma outra pergunta. Por que falar sobre isso? Por que falar sobre planejamento? Então a gente listou ali algumas frases que a gente acha importante para poder ajudar vocês a pensarem nessa sequência que nós estamos pensando. É importante falar sobre planejamento porque exatamente quando a gente tem um filho e que tem esse diagnóstico, ele vai acompanhar esse problema ao longo da vida. Então, qualquer indivíduo com o espectro autista, isso vai acompanhar ele ao longo da sua trajetória de vida. Cada fase... Eu acho que vale a pena, né, Renato, também a gente ressaltar que cada indivíduo, ao longo da sua vida, vai encontrando desafios diferentes. Por exemplo, a entrada na escola, a permanência na escola, a adolescência, depois a vida adulta, ou na creche. Então, cada período da vida tem as suas peculiaridades que vão trazer desafios. E é claro que o transtorno do espectro autista às vezes aumenta esses desafios que já são naturais a todas as pessoas de desenvolvimento típico ou atípico. E planejar evita decisões apressadas. Então, se a gente consegue organizar uma série de detalhes importantes dessa trajetória, né,
usualmente esse planejamento evita decisões apressadas e, às vezes, de forma impulsiva, a gente acaba não tomando a melhor decisão. A gente também pensa que o planejamento facilita do ponto de vista jurídico, emocional e financeiro da família. Então, a família poder ter em mente, né, que toda a documentação da criança tem que estar sempre bem disposta e disponível. Do ponto de vista emocional, né, a gente faz orientações de que fazendo esse planejamento a estabilidade emocional da família é melhor. E também do ponto de vista financeiro. Nunca é demais a gente lembrar que os pais ou cuidadores precisam estar bem para que os pacientes estejam bem também. Ou seja, eu preciso cuidar de mim mesmo para poder cuidar de alguém. Da mesma forma, planejar permite, então, a garantia dos direitos que um indivíduo com esse tipo de transtorno tem, protegido pelas leis. A gente também, ao fazer esse planejamento, a gente está estimulando pontos importantes, assim, que é a autonomia, a independência, porque isso, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Lembrando que esse é um dos objetivos, né, das intervenções. Então, sempre a gente tem que estar em vista objetivos bem palpáveis. Um deles é a autonomia, né, essa autossuficiência. E eu voltaria um pouquinho para trás, isso é uma pergunta de reflexão. Falando em autonomia, a gente imagina, né, que esse jovem vai chegar na sua fase adulta com capacidade de poder gerenciar os seus desafios. E outra pergunta que eu acho que é super importante e eventualmente difícil de responder: como é que vocês veem o filho de vocês daqui a 10, 15, 20 anos? O que ele vai estar fazendo, o que ele vai estar capaz, o que vocês acham que ele não vai estar capaz? Porque isso vai ser interessante para a gente botar no nosso plano também, no nosso planejamento. Eu acho que ele vai estar fazendo uma faculdade, vai estar dando aula, vai estar trabalhando num banco. Então, eventualmente, de novo, porque cada característica individual, nós vamos ter potencialidades a serem desenvolvidas no ótimo de cada um. Então, também poder fazer uma imaginação de como é que eu vou estar, eu como pai e meu filho, daqui a 20, 30 anos, nos ajuda nesse planejamento e quanto que a gente vai ter de estrutura para poder negociar isso. Como o Dr. Ricardo falou agora há pouco, né, cada fase, né, tem seus desafios, né? E esse slide aqui mostra exatamente esses momentos, né, típicos do ciclo vital. E dentro de cada ciclo desses, a gente poder ver que tipo de planejamento a gente pode, e em algumas situações a gente até deve fazer, né? Então, a primeira infância, né, é essa fase, assim, do nascimento até a fase de entrada na escola. Poderíamos considerar ali a entrada já na pré-escola, em torno de 4, 5 anos? Sim. E a faixa escolar propriamente dita, né, que é aquela que a criança entra no primeiro ano do ensino regular, e que é um grande desafio, porque quando a criança sai do ambiente escolinha, né, e começa a entrar na área da escola propriamente dita, vem um outro desafio que é o aprendizado, a alfabetização. Então, normalmente é uma fase com grandes desafios. E eu acho que é sempre importante a gente relembrar, até a gente já ressaltou bastante em outras palestras, que essa primeira infância, o centro dos problemas vai estar na comunicação, na linguagem. Então, aqui, assim, cada vez que a gente investe muito no desenvolvimento da linguagem, a gente está minimizando os problemas e facilitando a adaptação e, como a gente colocou antes, a autonomia. Eu acho que é bem lembrado, Ricardo, né? Esses primeiros 4, 5 anos, o grande desafio realmente é a comunicação. Agora, né, na faixa escolar, vem o desafio do aprendizado, da alfabetização e da socialização. Isso. Né? Então, o grande desafio, porque essa faixa escolar, a complexidade das relações sociais aumentam bastante. E acho que essa questão que falaste da complexidade, eu acho super interessante, que à medida que a gente vai crescendo, os nossos desafios vão ficando maiores, as necessidades de interação, socialização, que nem tu disseste, Renato, vão ficando mais complexas, e a gente precisa de mais alicerce, mais base para a criança poder vencer esses desafios. E também é importante, às vezes, a gente não, assim, atropelar as bases e querer que a criança que eventualmente já tem algum tipo de dificuldade, ele não está lendo, não está escrevendo, sim, mas ele não está falando ainda. Então, de poder construir essa, digamos, a evolução
desse paciente, dessa criança, mas lembrando que a base, os alicerces de uma casa são fundamentais. E a partir daí a gente vai poder evoluir tanto quanto for possível, mas nunca esquecendo de não atropelar fases e não atropelar etapas e querer que a criança já tenha um desenvolvimento em alguma questão que ele precisa de outras questões básicas já desenvolvidas. Isso é o nosso papel, é poder ver esse desenvolvimento de maneira mais linear, ou seja, de maneira mais objetiva. Eu vejo com eu vejo como prioridade isso, a gente sempre olhar as dificuldades principais de cada fase para que eu possa vencer as etapas e isso proporcionar um futuro melhor. E esse slide, assim como está apresentado para vocês, exatamente para vocês pais terem uma noção de que a criança pode chegar na faixa escolar bem estável, bem, digamos assim, desenvolvida, e cria-se uma expectativa que, bom, agora está tudo resolvido, não vai mais ter dificuldades para frente. Não, de novo, nós vamos entrar na adolescência. Então, a fase da puberdade, da adolescência, é um outro movimento importante, que é considerado um ciclo vital, que todos nós passamos, todos nós adultos passamos por essa faixa da adolescência e é uma fase de muita turbulência. E isso não é diferente para uma criança dentro do espectro autista. E essa complexidade que o corpo em transformação, mudanças de aparência sexual, os interesses começam a se modificar, toda a parte da sexualidade começa a aparecer, realmente isso é um mundo de coisas complexas, como nós estamos falando, que tendem a trazer novos desafios. Às vezes a sexualidade eu vejo como um problema adicional, e claro que os pais sempre pensam naquilo que a gente tinha colocado no futuro, será que meu filho vai formar família, vai ter filhos? Né? Mas imaginem a própria angústia do adolescente com transtorno do espectro autista, dele se vendo com dificuldade de socialização, como é que ele vai poder manifestar sua sexualidade com essa dificuldade. E nessa última fase, que é a fase do adulto, né? É a fase do adulto jovem, aquele que saiu da adolescência, está começando a fase de adultez, e vem os outros desafios, que é exatamente ele terminar os estudos e vem aquela pergunta, tá, e aí? O que eu vou fazer depois que eu terminar o ensino médio? Eu quero fazer uma faculdade, eu não quero, ou eu não consigo fazer isso, eu vou para o mercado de trabalho. Então vem uma fase de preparação, né, que a gente tem que pensar assim, bom, se ele tem já autonomia e ele quer trabalhar, em que área que ele vai trabalhar, o que nós vamos preparar de profissionalizante para ele. Né? Então são desafios de cada fase. Eu acho que até já vale a pena a gente mudar um pouquinho, assim, trazer para a discussão, porque isso aqui é uma discussão assim, que não tem um saber definitivo, né? A gente divide com algumas famílias se às vezes a gente deve incentivar o hiperfoco já pensando numa vida profissional, e outras vezes a gente tenta quebrar um pouquinho o hiperfoco porque ele está atrapalhando muito a socialização. Então vejam que às vezes assim, essa decisão ela não é fácil, mas ela também faz parte do futuro, né? Porque às vezes o hiperfoco, essa restrição do interesse, também traz um handicap para o futuro profissional do transtorno espectro autista. Sim. Nesse próximo slide, né, a gente traz a importância desse planejamento antecipado. Algumas questões centrais que a gente tem recebido de muitos pais durante os atendimentos, né, que eles próprios dizem, né, nós não somos eternos. Então, quem vai cuidar do nosso filho no momento que nós não estivermos mais aqui? Como que a gente pode garantir essa qualidade de vida que a gente conseguiu até agora? E que rede de apoio é essa que eu tenho junto com a minha família? Então são questões centrais que, inevitavelmente, qualquer pai ou mãe pensa desta forma, né? Então a gente traz essas questões centrais, né, para que a gente possa pensar assim, em termos de autonomia, né? O que é uma autonomia, o que é uma independência total? Né? Então são objetivos que nós temos que pensar assim, eu quero conquistar uma autonomia para essa criança, para esse indivíduo, e ele pode ou não chegar a uma independência total.
Como é que eu vou treinar as habilidades da vida diária? Então, a gente sempre fala, né? As habilidades de vida diária são conseguir se alimentar de uma forma autônoma, independente, usando bem os talheres, sabendo usar as vestimentas, tirar roupa, vestir roupa, saber tomar o seu próprio banho, fazer a sua própria higiene, né? Então, são todos cuidados básicos de rotina, né? Que o indivíduo precisa chegar a uma certa idade com isso desenvolvido. E é que eu trago, digamos, um lado positivo, né? Lembrando que grande parte dos pacientes com transtorno do espectro autista tem um nível de suporte 1, ou seja, grande parte deles vão ter algumas dificuldades, mas eles vão ser funcionais na sua grande maioria, porque senão fica aquela ideia de que todos vão passar por isso com graus de intensidade parecidos. Essa é a grande diferença. A gente tem que olhar para a nossa realidade e desenvolver aqueles, digamos, nível de suporte, o que eu tenho de rede de apoio, onde é que é a realidade da minha comunidade, para poder desenhar o futuro para o meu filho. Porque grande parte, sim, vai ser funcional, mas provavelmente não vai ser um palestrante, talvez ele não seja um animador de festa por características individuais, mas tem uma série de outras profissões ou tarefas do ponto de vista de participação na sociedade que ele pode fazer. E essa é a diferença entre aquilo que a gente fantasiou ou imaginou para um filho nosso, eu queria que ele fosse professor, engenheiro, advogado, médico, seja o que for, e aquilo que realmente ele está capacitado para fazer sem entrar em frustração. Eu tive um paciente, 22 anos, com um transtorno a nível de suporte 1, que os dois pais eram médicos. Então ele estava estudando para medicina, e eu via que a coisa não rendia. Tá, mas vem cá, tu quer ser médico mesmo? Não, isso é uma coisa dos meus pais. O grau de sofrimento que ele estava para poder... Hoje em dia a gente sabe que, infelizmente, medicina, uma das características, assim, é difícil de passar no vestibular, porque ele queria atender as expectativas dos pais, mas que para ele não estava encaixando na necessidade do quanto queria ter que ter grau de sofrimento para poder passar por isso. Então, eventualmente, a gente também tem que se dar conta de que, mas ele é inteligente, hein? Sim, mas ele pensa diferente, o que ele gostaria de fazer, e não o que nós pais gostaríamos que ele fizesse, né? E resgatando de novo que o nível de suporte é um dos grandes objetivos do tratamento. Então, como não existe assim uma cura prometida, mas os objetivos do tratamento é a superficialização da autonomia, que em últimas palavras é mudar o nível de suporte. Então é isso que no futuro vai trazer qualidade de vida e é isso que a gente tem que mirar no objetivo das intervenções. Então, assim, a importância, né, desse planejamento, né, está em cima dessas questões centrais e os objetivos que a gente tem em mente para poder chegar numa fase de vida de adolescente ou de adulto jovem com pelo menos uma boa parte disso bem conquistado. Essa autonomia em vida cotidiana, né, a gente fala das chamadas AVDs, né, que são as atividades de vida diária, né? Então a gente tem que começar esse processo de estimulação e treinamento para essa autonomia desde cedo. O treino também tem que ser gradual, né, para que a gente possa gradativamente aumentando a responsabilidade do indivíduo com ele mesmo e também de vocês pais com essa criança, vocês entendendo, né, que o nosso objetivo é tornar ele autônomo, independente, mas que isso tem que ser um ganho de passo a passo. Eu vejo como... desculpe, Zé, eu vejo isso como um ponto, às vezes, crítico que a gente traz nos consultórios, né? E principalmente quando a criança é pequena, e alguns pais tendem a superproteger os seus filhos, e até é um instinto materno, paterno, né? De superproteger, porque vem que ele tem algumas dificuldades no seu desenvolvimento, e às vezes a gente toma nos consultórios algumas ações que podem parecer, naquele momento, um pouco intempestivas, como pedir para não tratar como bebê, como não infantilizar as crianças, mas a gente já está enxergando lá na frente essa autonomia, essa necessidade de independência. O Ricardo tirou minha fala, mas exatamente isso, né? A nossa tendência é superproteger típicos e atípicos, né? Então, às vezes a gente quer que os filhos cresçam, mas a ambivalência é grande. Cresçam, mas eles fiquem embaixo da nossa asa, né? E o grande desafio é tirar debaixo da asa, isso é um desafio para todo mundo.
Então isso é importante, que a gente vai ter que se dar conta de que os bichinhos crescem e a gente tem que preparar eles para o mundo, né? Porque a gente não vai estar aí, como disse o slide do Renato ali, a vida inteira. Mas isso também não é diferente nos típicos, Tipos né? e atipos, exatamente o que eu falei, exatamente. Então essa é a função dos pais, é tentar achar um equilíbrio de proteger e ao mesmo tempo promover a autonomia, né? Dentro essas autonomias da vida cotidiana, né, entra a rede de apoio. A rede de apoio a gente entende como a família nuclear, né, a família da criança. A família tem a sua família, né, os seus pais e tios, né, tem a escola, né, e a gente exatamente tem a ideia assim, de uma escola com uma política inclusiva. Nós também entendemos que faz parte da rede de apoio os programas sociais, que são comunitários, que são da localidade onde a família mora, e também os próprios grupos comunitários, os grupos formados por pais de crianças com necessidades especiais. Então essa rede de apoio existe, então, ela familiar, escolar e da comunidade que está ao redor, sem falar também do próprio programa, os programas sociais do governo. Eu queria até acrescentar duas coisinhas a essa lista, porque tudo é importante, concordo, mas a gente tem que trabalhar mais com as escolas. Eu vejo ainda um distanciamento grande de nós, da saúde, junto à escola. A escola é muito importante que ela seja parceira, né? Pode seguir. Desculpe. E a outra coisa que a gente tem feito algumas intervenções é encaminhar famílias para atividades recreativas e esportivas. Então, até o Dr. José Paulo é um entusiasta do movimento de escoteiros, né? Eu nunca tive a experiência, mas eu encaminho muitas vezes. Então, também na tentativa de melhorar a socialização dos nossos pacientes, assim como sou fã de artes marciais, de judô, karatê, no sentido de colocar disciplina, de colocar autonomia, de ter uma experiência social. Então, eu acho que também isso é uma forma da gente planejar no futuro e instrumentalizar os nossos filhos, os nossos pacientes, para que eles também tenham autonomia, responsabilidade e disciplina. Sabe que, Ricardo, tu trouxesse um ponto que eu achei interessante. Eu fui escoteiro muitos anos, eu acho que é um aprendizado muito interessante do ponto de vista que eles têm autonomia, eles aprendem a viver em comunidade, aprender a trocar, mas uma coisa que é super importante que às vezes a gente vê, às vezes o paciente, por necessidades específicas, está com um número de horas de terapia muito grande. E aí ele não tem, doutor, inclusive ele está tendo que diminuir o número de, essa foi a semana passada que aconteceu, do colégio dele, para ele continuar fazendo as terapias. E eu fico preocupado com isso, porque o colégio, como disse do Ricardo, é um exemplo clássico, né, de realidade. Ou seja, ali é a realidade como ela é. A criança está vivenciando a sua capacidade de trabalho, que é brincar, interagir, comunicar. Então a criança precisa de tempo para ir de um parquinho, ela precisa de tempo para sujar os pés no chão, brincar na água. E às vezes eu fico terapia, que ele fica um mini executivo. Isso às vezes absolutamente é necessário, mas por vezes, passando da conta, ele não está vivenciando o mundo como ele é. Então, isso eu acho super importante, essa vivenciar, seja futebol, seja qualquer outra coisa que ele tenha capacidade de viver na sua comunidade, com o que a comunidade oferece, às vezes é tão terapêutico quanto uma terapia individualizada. Eu acho que tu tocasse num ponto fundamental, porque isso faz parte do planejamento. Ou seja, o que pode contribuir mais nesse momento para o futuro do meu filho? X horas de terapia, ou ele participar de um grupo de escoteiros, ele participar de um judô, ou às vezes participar de uma atividade esportiva, tipo futebol, que ele faça parte de um time que seja prazeroso e que isso vai dar alguma socialização, vai dar um compromisso, vai melhorar a autoestima. Então, não tem uma resposta definitiva. Na verdade, isso tem que ser individualizado caso a caso e dividir entre terapeutas, escola, família e principalmente para o paciente. Nós precisamos também dar voz, principalmente aos escolares, aos adolescentes, o que eles querem fazer, o que eles gostariam de fazer. Dentro dessa linha que nós estamos
tentando desenvolver, né, da autonomia e vida cotidiana. A gente falou, então, a estimulação desde cedo, né, promovendo as atividades de vida diária, o treino gradual, aumentando gradativamente as responsabilidades, a rede de apoio, e também a gente tem em mente, né, essa autonomia possível versus essa independência total. E isso vem ao encontro do que vocês estavam falando, em parte, né, que é respeitar os limites individuais, né? Saber o que a pessoa com aquele tipo de transtorno, o que está limitando ela, o que está impedindo ela que ela chegue lá, para que a gente não crie digamos assim, uma intensidade de intervenção tão grande que vai gerar um estresse e que é um outro efeito negativo, e que a gente tem que entender que talvez esse estresse seja uma consequência de uma cobrança muito grande, né? Se nós pensarmos a vida adulta e a inclusão social, nós temos que pensar bem, de forma bem clara, né, nessa transição da vida escolar, né, para o mercado de trabalho. Essa é uma área assim, bem desafiadora, porque o número de profissionais que podem trabalhar com adolescentes para a vida de adulto jovem e pensando no mercado de trabalho realmente não é muito grande. Então, assim, quais são os profissionais que podem trabalhar com esse tipo de indivíduo, né? Seriam os psicólogos, né? E os terapeutas ocupacionais. Então, via de regra, a criança dentro do espectro autista, quando ela chega na vida de adolescente, adulto, jovem, né? Geralmente os terapeutas que ainda seguem com ela são a maioria deles os psicólogos, né? E os terapeutas ocupacionais. Então, tem alguns terapeutas ocupacionais que acabam desenvolvendo essa habilidade, essa habilitação, melhor falando, de auxiliar um programa de capacitação. Como o Ricardo falou agora há pouco, uma das estratégias que se usa com certa frequência é aproveitar uma habilidade extra que aquele adolescente tem, que via de regra é um hiperfoco dele, e a gente pensar se esse hiperfoco não pode ser utilizado como uma via de trabalho dele que possa ter uma renda financeira, né? Por exemplo, eu acho que tu, né, Renato, trouxeste uma vez um exemplo de um paciente que adorava coisas de futebol, né? E tu aconselhasse ele, porque ele tinha uma memória e era uma enciclopédia ambulante do futebol, e aconselhasse ele a ser encaminhado para ser um cronista esportivo, né, e fazer parte de equipes esportivas, até para aproveitar esse saber dele. Exatamente, tu lembraste bem desse, um adolescente, ele tinha 17, 18 anos, e ele sabia todos os comentaristas de futebol, ele sabia cada comentarista de cada rede de televisão, sabia fazer comentários em cima dos comentários dos comentaristas de futebol, falando sobre as habilidades do jogador, quais eram as deficiências daquele jogador, por que ele jogava em tal posição. Então ele sabia muito disso aqui. Então essa é uma habilidade e um interesse que ele tem, que tinha que ser explorado. Claro, né? Isso até tem um público, e vejam como a gente está colocando uma coisa que eventualmente na escola se torna um afastador social, né, porque ele só fala daquele assunto, mas no futuro talvez aquilo possa render e até melhorar a autoestima, ele ser um cronista famoso, uma pessoa assim que reconhecido pelo seu saber, né? Então vejam como muda ao longo da vida a forma de a gente enxergar e como é que a gente pode explorar isso. Exatamente. Então, assim, dentro desses programas de capacitação, né, existem os programas sociais, né, que é o Jovem Aprendiz, né, existem oficinas, né, que trabalham e aprimoram habilidades de trabalhos manuais, principalmente na área de marcenaria. Então tem várias possibilidades. Com a tecnologia veio muito interesse de muitos adolescentes pela tecnologia, né, de computação. Então eles sabem manejar bastante essa área tecnológica. Eu agora lembrei de um outro paciente que ele fazia animação de desenhos, ele criava desenhos com softwares dentro do computador dele, e eu assisti vários desenhos totalmente feitos por ele, com animação e com diálogos,
e que eu ficava pensando assim, poxa, que habilidade que tem esse rapaz e que pode ser explorada do ponto de vista profissional. A gente tem visto uma série de pacientes com habilidades manuais para desenho, né, para serem desenhistas, designers, e também, assim, existe uma explosão dos gamers, mas que, ao mesmo tempo, existe um público enorme, né, assim. Mas eu infelizmente, trazer uma roupa para a realidade aqui, que grande parte das pessoas não tem essas habilidades de hiperfoco, né? E, por sorte, nós temos aí, por questões até governamentais, por questões de leis, que as empresas têm que investir na capacitação de pacientes com necessidades específicas. Então, para isso existem, por exemplo, espaços na empresa que, dependendo da tarefa que aquele paciente ou aquele funcionário vai exercer, existe um treinamento para isso. A gente tem adultos que trabalham em empresas grandes que tem lá, eu acho que 6% da empresa tem que ter específico para pacientes de necessidades específicas, que vai incluir a pessoa que tem dificuldade visual, de locomoção ou transtorno do espectro autista, e eles vão adequar essas posições na empresa para que esses pacientes, no caso, os pacientes com TEA, possam também desenvolver uma atividade laboral. Só falando de trabalho, mas assim, para aqueles que querem entrar e pretendem fazer algum curso de graduação, né? Existe inclusive a possibilidade de vagas para na universidade para PCD. Então, eu me lembrei de um outro paciente, né? Que ele entrou na área de tecnologia de informática e ele hoje está numa faculdade fazendo o curso de análise de sistemas. E interessante que os pais levaram ele para ele conhecer a faculdade, levaram ele para mais de uma universidade para ele conhecer, e ele acabou escolhendo uma universidade que ele achou mais adequada para ele, e ele está hoje no 2º ano na faculdade de análise de sistemas, e vai ser certamente alguém muito focado nessa área de tecnologia, e é um ambiente que para ele é muito agradável, é uma zona de conforto boa, sabe? Então, realmente é uma possibilidade de ter essa... Deixa eu dar uma provocada. O pessoal que está assistindo aí, pessoal, chegou alguma pergunta para nós aí? Por enquanto ainda não. O pessoal está mais tímido, né? O que são as expectativas de vocês, pessoal? Tragam expectativas, angústias, ansiedades, dúvidas, porque senão a gente fica falando aqui uma coisa muito, para nós, talvez interessante, mas talvez para vocês a gente não esteja respondendo aquilo que vocês têm mais de dúvida, mais premente, assim. Então, ajudem a gente a participar, vamos para a gente poder construir junto. Eu queria também trazer que, às vezes, dentro daquilo que o Renato colocou de a gente tentar forçar, o Dr. José Paulo colocou de forçar a ser médico, a gente tem que cuidar com as dificuldades apresentadas para que a gente não encaminhe um força-barra no futuro. Então, é claro que as dificuldades do transtorno espectro autista afastam de algumas atuações, por exemplo, que exijam socialização, que exijam flexibilidade cognitiva. Então, essas dificuldades, elas têm que ser trabalhadas, mas também, assim como não existe uma cura, é claro que certos campos de trabalho são mais difíceis, assim como todas as pessoas têm dificuldades. Dentro desses tópicos que a gente está trazendo, né, vem a questão da moradia. É um outro ponto a ser discutido, né, com a família, das possibilidades que eles enxergam de autonomia para essa independência total, até de eles poderem morar sozinhos. Mas, da mesma forma, existem em alguns locais residências inclusivas e moradias assistidas. No Brasil, tem algumas experiências de moradia assistida para jovens adultos que querem morar longe dos pais, né, e estão dentro do espectro autista, então eles conseguem morar em ambientes, em locais, mas que têm uma assistência profissional dando assessoria, né. Da mesma forma, a vida em comunidade, né, então a gente tem que estimular as atividades culturais, esportivas, religiosas, então fazer com que esse indivíduo entre o máximo que ele conseguir na vida de comunidade. Esse aqui é um desafio muito grande para qualquer indivíduo dentro do espectro autista, que é o ponto central da dificuldade que ele tem. É social,
é de relacionamento com as pessoas. Ele tem uma tendência a ficar numa zona de conforto. Ele tem uma tendência de ficar num lugar onde ele fica estável e ele não precisa ter relacionamento, contato com pessoas. Só para trazer um ponto, nós estamos agora em plena Porto Alegre com o Congresso Brasileiro de Adolescência e hoje nós estávamos numa mesa discutindo de que uma pesquisa que se faz com os colégios, 4% dos adolescentes não têm nenhum amigo. 4%. E o Rio Grande do Sul, que somos nós, chega a quase 8%. Então, isso é uma questão que a gente tem que ficar atento, porque independente da capacidade laboral que esse paciente vai ter, ou o filho a gente vai ter, é importante que ele tenha algum grau de socialização, porque a gente vive numa comunidade, a gente não consegue ver, eu vou ser TI, eu vou trabalhar remoto, não vou precisar falar com ninguém. Eventualmente até tu consegue, mas eu preciso de uma padaria, eu preciso ir na farmácia comprar alguma coisa, eu preciso pedir uma informação para o guarda de trânsito para saber como é que eu chego em tal lugar, eu preciso exercitar e tu vê 4% não tem nenhum amigo, ou seja, por questões outras, não só por transtorno do espectro autista, mas isso é uma coisa importante para os pais estarem atentos, e obviamente que se vocês estão aqui assistindo, vocês estão atentos e preocupados com isso, que em alguma maneira a gente tem que criar grupos sociais, e a gente tem hoje em dia aqui no Rio Grande do Sul trabalhos de grupo com adolescentes com TEA. Então eles vão aprender a ir ao cinema juntos, eles vão aprender a fazer uma receita de bolo juntos, eles aprendem porque eles se identificam com colegas que pensam parecido, isso facilita com que eles façam grupos sociais com características semelhantes, e isso ajuda, mesmo que a gente volta e meia perguntar, mas tu tem amigos? Tem, eu tenho 3 ou 4, e são geralmente virtuais e pensam diferente da sociedade como um todo, mas são semelhantes nas suas vontades. Então, às vezes, um mora em Minas, outro mora no Rio, e eles se entendem. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que proporcionar, que é, ainda que seja uma pequena comunidade, que ele tenha pares, que ele possa interagir. E eu acho que vale a pena a gente trazer de novo a discussão do uso e abuso de telas, né? E principalmente celular, computador, tablets, assim, e que nesse ponto de isolamento social, na minha opinião, ele não só é causa, como ele é consequência também. E é claro que é um fenômeno muito amplo, mas a gente tem visto um abuso de telas e isso causar o afastamento, causar dificuldade de socialização, e ao mesmo tempo é claro que aquele que já tem uma dificuldade de socialização encontra o lazer sozinho no abuso de telas. Então é um fenômeno cíclico, mas que não está melhorando, ele está piorando na nossa sociedade em crianças, adolescentes, adultos jovens com transtorno do espectro autista e com desenvolvimento típico da mesma maneira. Assim. Então, de alguma maneira, eu vejo que enxergar o futuro também é tentar interferir nesse ciclo vicioso. A gente tem que, de alguma maneira, instrumentalizar os nossos filhos, os nossos pacientes, para que quebre um pouco esse ciclo. E por isso que a gente está dando essas alternativas de outras atividades, outras maneiras. Tu trouxeste um ponto, né, que a sociedade, em vários momentos, já fez uma tentativa de discutir o tema das telas, discutir a dimensão com que isso tá chegando, né, mas que às vezes a gente fica se perguntando, né, como é que a gente vai abrir mão de uma coisa que traz tanto benefício? Se nós pensar assim, esse aparelhinho, né, o celular, o smartphone, né, olha a quantidade de benefícios que ele traz para a modernidade, para a facilidade do dia a dia. Então, sim, nós adultos ficamos muito encantados com ele. Mas aí desculpa interromper, que veio uma coisa rápida aqui. Eu trago uma provocação, é a mesma coisa do hiperfoco, né, que o Ricardo falou. O hiperfoco ele pode ser produtivo, mas ele pode ser prejudicial. A mesma coisa com as telas. A gente não tem como se separar mais das telas, porque hoje em dia qualquer coisa a gente precisa da tela até para provar que nós somos nós. Então ele pode ser útil, assim como o computador, assim como o automóvel assim como o elevador mas tudo que é em excesso, incluindo o alface, que o pessoal fala, não, mas o alface eu posso comer. Até alface em excesso faz mal. Então a gente tem que aprender a usar
todas as facilidades do mundo moderno que nos tragam benefício sem nos trazer prejuízo. E esse equilíbrio é super difícil, tanto para adolescentes quanto para nós adultos. Não, eu queria reforçar isso, José Paulo, assim, porque, na verdade, principalmente para o adolescente, dentro desse problema que a gente trouxe, eu até aconselharia não abolir completamente, porque o celular, a rede social, é um mecanismo de inclusão. E eu só consigo hoje estar incluso no meu meio social, principalmente na adolescência, se eu também permanecer na rede social. Então eu tenho que entender, e a gente teve aquela discussão na mesa redonda sobre o seriado Adolescência, e ali ficou claro que ali que se definia na rede social a linguagem que estava sendo falada. E se eu entendo a linguagem, eu tenho alguma chance de inserção social. Se eu não entendo, eu estou fora da inserção social. Então, aqui a gente não está falando de abolir. O abolir, a gente eventualmente aventa com as famílias para crianças muito pequenas, por exemplo, abaixo de 2, 3 anos de idade, mas o adolescente, ele deve ser controlado na intensidade, assim como o Dr. José Paulo falou. Eu acho que dentro das propostas que a gente trouxe para a discussão hoje, esse planejamento, eu acho que cabe bem esse tema que apareceu aqui agora das telas, que as famílias têm que saber planejar. A gente tem que entender que é um instrumento que traz benefícios, mas o uso excessivo dele traz uma série de dificuldades que a criança e o adolescente ficam tão presos àquela tecnologia, tão presos àquela sistemática, que eles não abrem espaço para mais nada. E a gente está vendo já na clínica, não nas crianças atípicas, mas as crianças em geral, com sintomas já de dependência de eletrônicos. Sim. E quando tu tira de uma forma meio abrupta, causa o que a gente chama de um quadro de abstinência. Eles ficam com uma irritabilidade muito grande, ficam com agitação e agressividade, quebram as coisas, porque eles não estão conseguindo ter acesso. Então, planejar entra assim, um planejamento também de como administrar o uso da tecnologia do celular e da tela, né? Um dos assuntos que eu gostaria de trazer e até perguntar, por exemplo, para a Michele, qual é a experiência dela, né? A gente tem visto, principalmente escolares mais maiores e adolescentes, terem como comorbidades ansiedade e depressão. E a gente sabe que isso são fenômenos que a gente precisa identificar e intervir, porque eles abalam a qualidade de vida hoje e comprometem o futuro, deixando uma sequela, às vezes, bem, bem difícil. Então, eu pessoalmente acho que uma das chaves da gente melhorar a qualidade de vida e melhorar o futuro é também a gente abordar as comorbidades. Não, Fala, Michele. exatamente. A gente já tem bastante evidência científica mostrando que o abuso de telas está associado a transtornos de ansiedade. Então, existe aquela questão da recompensa, tudo é na hora. E então, os adolescentes, as pessoas em si estão ficando mais ansiosos, mais impacientes. Eles estão cada vez interagindo menos com pessoas, interagindo mais com telas. A gente sabe que é muito importante até para o nosso bem-estar, para a gente se acalmar, a gente ter o contato físico, a gente ter o abraço, a gente ter o olho no olho. Então, isso também é comprovado. E uma outra coisa, depressão também, associado ao abuso de telas, talvez até por ficar mais isolados. E desatenção. Então, tem bastante evidência de transtorno de desatenção secundário ao abuso de telas. Isso, não? Obrigado pela tua contribuição, Michele. E dando sequência aqui aos nossos temas, né? Dentro do papel da família, né, a gente traz aqui uma forma de enxergar como lidar com essas situações, né? Então a gente pensa assim que o papel da família, nós temos que definir responsabilidades, nós temos que preparar a família e os irmãos, né? E a parte mais burocrática, né? Então, assim,
dentro desse planejamento, né, uma pergunta que se faz, né, quem será o cuidador principal na falta dos pais? Que essa é uma angústia que a maioria dos pais tem sobre essa questão de planejamento de futuro, né? E a gente tem que preparar os irmãos, preparar outros familiares e falar de forma aberta, sem sobrecarga, sem botar pressão em cima de ninguém, mas com clareza, né? E da mesma forma, eu já falei antes, né, assim, a gente tem que manter toda a documentação da criança em ordem, né? Os laudos médicos, relatórios de terapia, registros escolares, de medicação, exatamente para deixar isso tudo pronto, né? Porque é uma forma de aliviar um pouco a angústia, né, com relação a todos nós frente às questões da vida, né? Antes disso, eu queria resgatar um alerta, porque a gente tem visto com alguma frequência, problemas emocionais nos irmãos dos nossos pacientes, às vezes por falta de atenção dos pais. Então, assim, os pais se viram muito e são muito guerreiros, mas às vezes, e até porque o paciente com transtorno espectro autista, e principalmente aquele com níveis de suporte maiores, ou seja, necessitam muito atenção, então consomem muita atenção, muita dedicação dos pais, e às vezes os irmãos dos nossos pacientes não recebem atenção e a gente tem visto com alguma frequência problemas emocionais. E importante lembrar que esse equilíbrio, e para tirar o peso dos pais, a gente tem uma limitação de energia finita, a família como um todo. Então, esse equilíbrio, né, senão vamos dizer, mas eles acham que é fácil. A gente sabe que absolutamente não é nada fácil para nenhum dos que participam da família, o paciente, os pais e os irmãos. Então, entender que a gente tem pernas para caminhar de acordo com a nossa velocidade. E, eventualmente, a gente vai dar umas tropeçadas e vai dar uma atrapalhada. E para isso que a equipe médica, a equipe multidisciplinar está aí para poder ajudar não só o paciente sozinho não existe, mas o paciente e sua microcomunidade que inicialmente é a família. Bom, vamos dar sequência aqui à nossa apresentação, né? Trazendo, assim, alguns aspectos legais, né, principalmente, assim, na nossa comunidade brasileira, né? Então, assim, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é uma lei lá de 2015, que trouxe uma série de importantes, digamos assim, proteções legais para a criança com deficiência, né, e que substituiu a interdição ampla, né, que acabou caindo em desuso. Dentro dos aspectos legais, né, existe o que a gente chama de curatela, né, é usada em casos de maior dependência, né, então ela é proporcional e limitada e geralmente é um último recurso. Essa tomada de decisão apoiada como alternativa, né, são os recursos legais em que a pessoa escolhe 2 apoiadores que auxiliam nas decisões, sem perder a autonomia. Então, são passos, né, desse processo legal. A tutela e guarda são para casos específicos, né, crianças órfãs, menores de idade, que quando maiores de idade podem ser revertidas em curatela. Então, são termos técnicos na área do direito, né, para a gente entender o que é curatela e o que é tutela, né. E passos práticos que a gente recomenda, né, é que a família tenha, às vezes, acesso a um advogado, tenha acesso aos documentos, tenha acesso à defensoria pública, né, como forma de poder garantir os seus direitos, né, protegidos pelas leis, né. O planejamento financeiro, isso é uma das questões sempre que as famílias nos trazem, né, porque uma criança dentro do espectro autista, ela acaba tendo uma quantidade enorme de terapias numa fase precoce, né, quando eles são pequenininhos, mas que ao longo da vida, eles podem até ficar um período sem uma necessidade de uma terapia, mas via de regra, eles acabam ao longo do ciclo vital, né, seguindo, às vezes, pelo menos com um terapeuta, como é o psicólogo mais frequente na adolescência e adulto jovem, né? Então, assim, isso tem um custo, né? E exatamente
ter um plano de saúde realmente é uma forma de ter uma garantia de que esses custos vão ser pagos pelo sistema de plano de saúde. Mas pensando em planejamento financeiro, é mais no sentido de pensar assim, bom, para o futuro, como é que eu posso garantir para o meu filho, se ele não chegar na vida adulta totalmente autônomo e independente, né, que ele possa ter algum tipo de, digamos, patrimônio financeiro que possa proteger ele. Então, a importância de fazer um fundo de reserva ao longo da infância da criança, né, pensar em previdência privada, pensar em fundos e seguros, fazer uma poupança programada e proteção patrimonial. Isso eu acho que é uma coisa importante, porque isso não é uma questão cultural nossa brasileira. Por exemplo, se tu pegar, por exemplo, os Estados Unidos, as crianças nascem e os pais já começam a fazer, porque lá a grande parte das universidades são privadas, um fundo para a universidade, separado. Eles têm lá o fundo para comprar casa, tem o fundo para aposentadoria e um fundo para universidades. Por quê? Culturalmente eles já têm esse hábito. A gente não tem esse hábito no Brasil, nem para a universidade, muito menos até para as questões de aposentadoria do adulto. Não estamos nem falando da criança, falando nós como adultos, muitas vezes não planejamos a nossa aposentadoria e acabamos ficando dependendo do INSS, que grande parte das vezes não supre as necessidades, por exemplo, de um paciente que talvez precise de mais recursos. Mas isso, hoje em dia, tem muitos, digamos, ferramentas, inclusive de planejamento de quanto que eu vou precisar. Tá, então imaginar que um adulto de 30 anos com uma expectativa que eu acho que eu vou ver até os 30 anos dele, expectativa de vida de 40 anos, eu preciso deixar 40 anos de renda para ele, com uma nossa realidade ele vai gastar, sei lá, 2.500 por mês, eu vou precisar deixar X tempo, quanto que eu vou precisar poupar para daqui a 30, então tem como planejar tudo isso hoje. É fácil? Absolutamente não é, porque exatamente a gente estava comentando, a gente não consegue planejar nem a nossa própria vida financeira, às vezes, de tirar dos nossos filhos, mas é algo que a gente tem que aprender a fazer, para que depois, mais tarde, não fique uma situação mais difícil. Ricardo, estás pensativo? Não, eu estou pensando aqui como é que a gente poderia, e talvez nesse momento seja lembrar que a gente fala muito em equipe multidisciplinar, mas a gente fala pouco na assistente social. Talvez nessa hora fosse importante também a gente conhecer os direitos verdadeiros. Eu tenho como questionamento se cada um sabe exatamente os direitos que tem e se usa corretamente os seus direitos legais cada vez que tenha, né, um transtorno do espectro autista ou outro transtorno do neurodesenvolvimento. Doutora Michele, pode fazer a tua contribuição. Até que ponto que a família consegue identificar que ela deve investir na autonomia, então, do seu filho? Assim, tem como a gente identificar se a gente chegou nesse limite? Eu acho a pergunta ótima, porque ele é um dos centros do planejamento terapêutico. Então, quando a gente diz que o plano terapêutico é individualizado, ele sempre tem que estar colocado o quanto a gente espera de autonomia para aquela idade e o quanto a criança está aquém da autonomia. Ou seja, isso deve ser sempre um dos objetivos da intervenção. Eu tentar alcançar a autonomia esperada para aquela idade do meu paciente. Então, às vezes a gente fala muito em tipos de terapia, ABA, Denver, TEACH, Play, quantas horas, mas a gente discute pouco os objetivos do tratamento. E às vezes a gente discute muito diagnóstico, transtorno espectro autista, transtorno global do desenvolvimento, transtorno de linguagem, mas eu gosto muito da gente discutir dificuldades e intervenção nas dificuldades. Às vezes isso é mais importante do que o próprio diagnóstico. E uma das grandes dificuldades é a autonomia. Isso é um dos centros do problema. E lembrando aquela ideia dos alicerces também, a autonomia ela é crescente, né? Eu tenho que aprender a tirar minha roupa para tomar banho sozinho,
aprender a ir ao banheiro sozinho, já arrumar minhas coisinhas para ir para o colégio, aprender a andar com meus colegas adolescentes, aí no mercadinho que eu aprendo o que é troco e o que não é troco, transitar com segurança na cidade. Então nós não estamos falando só da autonomia do adulto. Que nem falou o doutor Ricardo, cada partezinha da vida da gente tem uma autonomia esperada. A gente tem assim, às vezes, mas quando é que a criança está? A gente gosta de perguntar quando é que a criança está pronta para amarrar os sapatos, né? A gente tem que saber que tem fases que não adianta dizer, mas é que ele não está fazendo tal coisa assim, mas não está próprio para a idade dele ainda. Ou ele não venceu ainda etapas anteriores que ele tem que desenvolver. Então, a autonomia, ela funciona desde o início da nossa vida até a fase adulta. Eu saber pegar um ônibus, eu saber me localizar, eu saber o valor do dinheiro, o valor das coisas, isso tudo é autonomia, e como o Dr. José Paulo falou, é crescente, e ela faz parte dos objetivos básicos da intervenção. Isso tem que ser discutido mês a mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses, se eu alcancei e se não, por que eu não alcancei. Eu tenho que trabalhar em autonomia, guardadas as dificuldades de cada criança. Bom, seguindo nossa linha de apresentação, as orientações de vida cotidiana, né, a gente recomenda que tem que começar cedo. Quanto antes se fala em futuro, mais natural fica. Cada família tem uma realidade, isso foi um tópico que o Dr. José Paulo trouxe antes, né? Não adianta nós falarmos de forma genérica como se todas as famílias fossem iguais. Não, as realidades são muito diferentes, né? Então, a gente está tentando trazer aqui para uma conversa as linhas gerais desse planejar o futuro, né? Mas a gente tem que ter claro, né, que a realidade de cada família, de cada localidade é muito distinta, né? O autocuidado dos pais, a gente entende, né, que se os pais não pensarem, né, de que eles são o centro de referência para essa criança, mas que eles também têm que ser cuidados, devem ser cuidados, né? Eles também têm que preocupar com a saúde mental deles, né? E aí entra os grupos de apoio, entra as associações de pais de crianças com espectro autista, ou assim como tem a associação de pais de crianças com necessidades especiais. Então, esses grupos de apoio têm que talvez ser criado na comunidade, tentar reunir os pais com crianças do espectro autista para fazer encontros, às vezes trazer profissionais para fazer palestras, que um pai pode aprender com o outro. Então, às vezes, um casal passa por uma série de caminho de pedras, como a gente diz, e quando vem um pai mais novo, né, uma mãe mais nova com uma criança recém-diagnóstico, esses pais com mais tempo de estrada podem ajudar aqueles que estão começando. Então, esses grupos de apoio realmente têm a sua função. Vira e mexe, a gente tem esse site, essas ONGs, né? Autismo em Realidade, Autismo em Vida, né? Tem vários grupos de organizações não governamentais que realmente fazem essas reuniões periódicas, né? Muito dos avanços, né, sociais, inclusive com leis, eles saíram desses grupos de pais, né? E hoje eles são uma realidade e a imensa maioria ela tem uma função muito benéfica, né, de muito apoio, né? Nós mesmos temos trabalhado com algumas dessas associações, né, também prestando consultoria técnica, né? Tem um participante aqui, a Cleusa, que pediu se a gente pudesse comentar sobre o TOC. Se eu entendi, Cleusa, por favor, me corrija, seria o transtorno obsessivo compulsivo, é isso? Só me ajuda se o que eu estou lendo é o que tu está querendo saber, tá? Mas enquanto a Cleusa escreve mais um pouco sobre a dúvida dela, dando sequência aqui ao nosso slide, né, a gente também resolveu trazer aqui nessa nossa conversa, né, além dos grupos de apoio e associações, são os direitos e benefícios que as famílias com crianças com necessidades especiais têm. Então, a gente quer trazer aqui um pouco do BPC, do LOAS, as isenções fiscais de impostos, né, que possam ser
oferecidas para famílias que têm crianças com esse tipo de problema e a inclusão disso, né? Então, dentro do benefício do BPC-LOAS, né, eu acho que é interessante assim, o que é esse BPC-LOAS, né? Então é um benefício assistencial da lei de 1993, né, que prevê um salário mínimo por mês, não tem previsão de 13º, né, então não gera pensão também, né. Quem tem direito são as pessoas idosas, 65 mais, em situação de baixa renda, ou pessoas com deficiências, e inclui aqui o transtorno do espectro autista, com impedimento de longo prazo, né? Quais são os critérios, né? Tem que ter até 1/4 de salário mínimo por pessoa da família. Existem algumas flexibilizações atuais que a área do direito conseguiu fazer com que a União entendesse que deveria ter algumas flexibilizações. Mas uma das coisas que as famílias trazem para nós com frequência é exatamente isso, que a maioria das vezes eles vão tentar esse benefício e eles acabam não tendo direito exatamente porque a renda da família ultrapassa esse até 1/4 de salário mínimo, né, por pessoa da família, né. Como é que se faz a solicitação? Tem que entrar no cadastro chamado CadÚnico, né, e fazer um pedido no INSS. É necessário uma avaliação social e uma perícia médica. Então, são os passos legais para as famílias poderem ter esse benefício, né, que o governo dá como forma assistencial. Eu acho que vale a pena, volta um pouquinho, Renato, só antes da gente abrir definitivamente para discussão, né, e responder a pergunta da colega. Eu acho que vale a pena aqui um ponto que ele é um pouco espinhoso, mas eu vou me sentir à vontade de colocar. E vou colocar primeiro uma notícia que não me surpreendeu, porque ela já tem vindo com alguma frequência, e que é para introduzir esse assunto. Essa semana veio uma notícia na imprensa de que um pedágio numa estrada do Japão, ele ficou prejudicado e, como não tinha luz, como estragou o equipamento, eles tiveram que deixar abertas as comportas e todo mundo passou. E eles calculam que 36 mil carros passaram no período naquela estrada. E depois eles constataram que 24 mil dos carros, dos proprietários, eles entraram em contato com a empresa para pagar o pedágio que eles tinham passado livre. Ao mesmo tempo, de novo, no Japão, que tem uma cultura absolutamente diferente da nossa, eles mostram que pessoas que chegam no trabalho, eles estacionam nas vagas mais longe da porta e deixam à disposição as vagas para quem chega mais tarde, chega atrasado, ter mais facilidade de chegar no trabalho. Por que eu estou colocando isso? Porque na nossa cultura brasileira, principalmente, a gente diz, bom, se eu tenho direito, eu vou querer o benefício. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também a gente deve pensar que, às vezes, esse benefício ele não é infinito, ele está saindo de algum lugar e, como número, a prevalência de transtorno espectro autista cresceu tanto e outros transtornos do neurodesenvolvimento cresceram, o universo de pessoas que está buscando os recursos sociais é enorme e eu acho que tem que buscar quem tem o seu direito, mas eu tenho que ter agora um pensamento junto comunitário, de entender que esses recursos não são infinitos e se eu realmente estou precisando daquele benefício. Então, ao mesmo tempo que eu colocaria uma assistente social na nossa equipe multiprofissional, em que ela diga qual é os direitos da pessoa, eu também tenho que olhar, e, por exemplo, a gente tem visto famílias absolutamente ricas procurar um desconto na compra de um carro que absolutamente não está precisando, ou um benefício assistencial que absolutamente não está precisando,
e, em última partida, ele está tirando de alguém que realmente está precisando. Então, precisa, ao mesmo tempo que, paralelamente, que a gente tem esse movimento de, sim, nós precisamos ajudar quem está precisando, nós precisamos ter um pensamento mais comunitário de pegar esse benefício se eu realmente estou precisando. Eu deixaria isso para reflexão. Eu me lembrei de uma história bastante conhecida, mas eu acho que se encaixa aqui e que, de novo, é difícil, porque a gente não pode esquecer que grande parte de vocês, e nós temos aí praticamente 100 famílias assistindo, passam por dificuldades absolutamente no seu dia a dia. A inclusão na escola, quando a criança está circulando num ônibus, esperando numa fila, e a dificuldade que a comunidade tem em entender o que acontece. Acho que parte dessas questões dos pais fazendo essas campanhas, essas associações de esclarecimento que a criança com transtorno de espectro autista pensa diferente, se comporta diferente, isso já ajuda bastante. Algumas questões, a criança usando a identificação do colarzinho também dá uma amenizada, mas certamente vocês já passaram por muitas vezes por dificuldades, por preconceitos, né, por situações em que vocês ficaram embaraçados, por que as outras pessoas não tiveram a tolerância de aceitar. E eu me lembro daquela história do passarinho, aquela floresta pegando fogo, né? E o passarinho ia lá, pegava uma gotinha d'água, né? E colocava naquele fogo, e quando todo mundo fugindo da floresta, né? E os caras vêm cá, tchê, né? Os outros animais, mas que bobagem, tu acha que com essas gotinhas d'água tu vai conseguir apagar aquele fogo? E o passarinho falou, mas eu estou fazendo a minha parte. Se todos nós fizéssemos a nossa parte, a gente conseguiria ajudar a comunidade, no caso, apagar o fogo. Isso é uma reflexão super importante, isso vale para todo mundo, para qualquer das nossas necessidades. A gente vive numa comunidade, a comunidade precisa pensar em comum, que a gente perdeu há muito tempo, questões que a gente não teria nem tempo para discutir aqui, sociais, políticas, de birra. Nós estamos aí numa situação que as pessoas estão com uma agressividade, uma animosidade grande com tudo, todos. Um é A e o outro é B. Então, se a gente pudesse montar na nossa comunidade, num grupo social, e a comunidade ela é extensiva, é a família, é o colégio, é a nossa igreja, assim, qualquer uma dessas situações que a gente vivencia, e poder construir coisas em comum, comunidade, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante, porque a gente se sente mais útil, se sente mais pertencente, e lembrando que a gente tem que criar um ambiente pertencente para o filho de nós. A Ana Paula faz um comentário aqui no chat, né? Ela diz, boa noite, percebo que quando se fala em autonomia para as famílias, pode haver uma distorção na interpretação, às vezes achando que a criança vai ter que assumir grandes tarefas. Essa autonomia começa com pequenas coisas dentro de casa, como ajudar a guardar um brinquedo, saber ela colocar o seu próprio calçado, ela levar a sua mamadeira ou o copo até a pia, ajudar na organização da casa. Sim, Ana Paula, eu concordo contigo. Quando a gente fala ali, num dos slides que a gente apresentou, que isso tem que começar cedo, né? E isso passa exatamente por aquilo que o Zé Paulo e o Ricardo falaram agora há pouco, né? De a gente saber distribuir as tarefas, né? As responsabilidades de cada um, e também a gente ter a noção do limite que a criança tem, né? Então, eu acho que a tua contribuição ela é mais do que válida, né? A colega do TOC não... Pois é, a Cleusa perguntou há pouco ali sobre o TOC, né? E tem, eu deixei para depois, Ricardo, porque tem o Eliezer aqui também está perguntando se a gente pudesse, além do TOC, falar um pouquinho sobre os tiques motores que aparecem às vezes e eles têm dúvidas sobre essa temática. Eu acho que sim, eu acho que a ideia é a gente poder conversar sobre o tema de hoje, que é esse planejamento do futuro, mas que talvez, como o Dr. Zé Paulo falou antes, né, as dúvidas de vocês, talvez, que vocês queiram saber, sejam além disso, né? Então eu acho que nós podemos conversar um pouquinho sobre o TOC, né? Então o TOC é um transtorno que está envolvido na saúde mental, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? E, via de regra, esse transtorno aparece na criança já na fase ali de pré-puberdade, puberdade para frente, né? Via de regra, é um transtorno que se caracteriza como uma consequência da ansiedade.
A criança vai tendo um quadro de ansiedade e ela vai num crescente dessa ansiedade, e se essa ansiedade não é bem manejada, bem tratada, o recurso que a mente tem para lidar com essa ansiedade é tentar aliviar a ansiedade com comportamentos ritualísticos, que a gente chama de pensamento circular. Ela vai fazendo determinadas condutas repetidas, que é o chamado obsessão e compulsão, e quando ela faz isso, ela alivia um pouco a ansiedade. Só que logo em seguida a ansiedade volta novamente. E aí ela volta a fazer de novo aquilo, e fica num ciclo vicioso que ela não consegue sair. Isso é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu acho legal poder comparar esse dado que tu falasse de um adolescente já está maior, daquela criança que enfileira os carrinhos por cor ou por forma, que é diferente, que é por uma outra razão e não por toque. Exatamente. Muitas vezes a gente tem uma primeira aparência de transtornos que são semelhantes, mas que tem uma raiz um pouquinho diferente. Seja para a organização visual, que nem o José Paulo está colocando, seja por falta de flexibilidade cognitiva, né? Às vezes ele tem um comportamento que lembra o toque, mas tem um outro eixo de formação. Exatamente. E é bom vocês terem trazido esse tópico, porque exatamente confunde a apresentação, né? Os pais, às vezes, como uma criança de 2, 3 aninhos, que enfileira uns brinquedos, e diz, parece que tem um toque. Não, aquilo ali é muito mais uma organização e uma rigidez, né? Do que realmente um transtorno obsessivo compulsivo, que tende a ser mais prevalente, né, na criança menor, pré-adolescente para frente, né? Exatamente, vem como uma consequência, né, de quase de ansiedade que ela não consegue sair, né? Então, via de regra, é uma criança que precisa de auxílio farmacológico nessa hora, para realmente tentar sair desse ciclo vicioso, desse pensamento circular que acaba levando. Acaba aprisionando, acaba não rendendo nada. Eu acho que aqui, talvez até a Michele, provocar um pouco a Michele, se ela quer dar algum tipo de contribuição também por essas questões que apareceram aqui, Michele, sobre o toque e os tiques motores. É muito importante a gente lembrar que quando a gente fala do TEA mais brando, do TEA nível 1, então muitas vezes a ansiedade ela vai aflorar quando entra no período da adolescência, né? Pelas questões da puberdade, por ter essa questão da aceitação social, ter um impacto muito maior. Então é um período que realmente a gente tem que ficar muito atentos aos sintomas de ansiedade e a sintomas que possam ser o toque. Uma das coisas que diferencia o toque dos comportamentos repetitivos, que são as estereotipias que a gente vê no autismo, é que no toque existe aquela sensação de que se eu não fizer aquele ritual, algo de ruim vai acontecer, ou vai acontecer comigo, ou vai acontecer com a minha família. Então, às vezes, a gente tem que perguntar isso, né, para o paciente, mas porque, assim, claro, quando ele consegue se expressar, se ele faz aquele comportamento ritualístico, por quê? Então, às vezes, é um rampante, ele tem que fazer, ele faz para se regular, mas se isso vem associado a alguma sensação de que algo ruim irá acontecer, isso fala mais a favor realmente do toque. E com relação aos tiques motores, o que tu poderia contribuir? Os tiques motores, eles são muito comuns de uma forma geral, mas também no autismo. Muitas vezes é difícil a gente separar o tique das estereotipias, né? Mas eles são mais, não são, como é que eu vou dizer, não são associados, né? Diferente do tique do toque, não tem associado esse sentimento de que eu tenho que fazer, porque senão algo de ruim vai acontecer. Eles surgem, assim, se exacerbam durante períodos de ansiedade. Geralmente o paciente ele consegue ter um autocontrole, né? Então, às vezes, em momentos que ele sabe que ele está sendo observado, ele consegue conter. E basicamente é isso, mas às vezes é complicado realmente da gente fazer esse diagnóstico diferencial.
E é importante entender que não tem uma ligação direta com o TEA, né? É uma característica que é uma comorbidade, que eu acho que é importante. Também tem o tique, mas Isso é não tem uma uma ligação direta com o TEA. Tem pessoas que não têm TEA, isso é muito comum, né, terem tiques. Então, às vezes, tem quadros muito graves, como a síndrome de Tourette, tem diversos tipos de tique, pode ser tique oral, tiques motores, às vezes tiques muito complexos, até simulando comportamentos bizarros. E tem o toque, isso pacientes típicos e pacientes com TEA também vão ter. Né? Agora, as estereotipias, embora possam ter em crianças normais, normais não típicas também, elas vão ser muito mais frequentes nos pacientes com autismo. Os tiques motores, né? Quando a criança, dentro do espectro autista, começa a apresentar esses tiques motores, seja ele simples, só o movimento ocular, seja o movimento ocular mais de puxada de boca. Então, para as pessoas que estão nos escutando, é o famoso cacuete, né? Na medida que a criança começa a apresentar esse tipo de sintoma, como o Dr. José Paulo falou, é uma comorbidade. A gente tem que se perguntar, primeira coisa, será que não é alguma medicação que ele está usando? Então, sempre pensar que o tique motor, ele aparece, ele tem como gatilho a partir do momento que começou a usar alguma medicação. Então, lembrando, né, medicações que frequentemente são usadas por uma comorbidade muito prevalente da criança com espectro autista, que é o TDAH. Então, a criança que tem o espectro autista mais o TDAH, às vezes usa medicações que a própria medicação pode fazer com que o tique apareça. Então, são situações que tem que ser analisada caso a caso, mas que eu acho que a pergunta sobre os tiques são importantes para a gente poder orientar que tem que ser avaliado uma série de questões envolvidas, né? Até a história familiar de outros membros da família que apresentam os tiques, né? E os tiques motores, não sendo um par-efeito de medicação, né? Com frequência são bem manejados com outras medicações que controlam essa manifestação, né? Mas alguém respondeu a pergunta inicial que a gente provocou? Pois é, então eu acho que é, Michele? Só é importante a gente dizer que nem sempre os tiques eles vão ter que ser tratados com medicamento, né? Então, às vezes, são poucos tiques, eles não trazem problema. Nesses casos, a gente nem sempre precisa tratar, né? Então, a gente precisa usar medicação quando realmente forem muito frequentes, estão associados a sofrimento ou a algum prejuízo. Eu estenderia, deixa eu só interromper, eu estenderia essa tua observação, que eu acho que é super importante na nossa, hoje, medicina moderna, que é medicalização, e serve para qualquer transtorno e sofrimento. Grande parte deles podem ser feitos não medicamentosamente, com terapias, com aconselhamento, com acompanhamento. Então, aquilo que puder ser feito sem medicação, que seja feito. E, eventualmente, quando o transtorno ou o sofrimento ultrapassar aquela capacidade que a criança ou o paciente tem, eventualmente a gente vai lançar mão de medicações que nos auxiliam também. O Eliezer aqui disse assim, que o que ele gostaria de ouvir de nós é como é que os pais, né, e os cuidadores, né, podem e devem agir na ocorrência desses problemas de tique, toques, estereotipias, né? A primeira grande dica, né, que acho que a doutora Michele já trouxe, é tentar, o doutor Renato trouxe, é tentar ver se tem algum desencadeante. Então, uma das coisas é o desencadeante. A outra é realmente avaliar o impacto disso, né? Se isso está trazendo um impacto social, se isso está trazendo um impacto de constrangimento, se o próprio paciente ele está tendo o autoconhecimento de que aquilo está atrapalhando, e tentar, assim, então, controlar os desencadeantes, avaliar o impacto, e dentro desse impacto a gente pode criar desde uma estratégia comportamental, né, de melhorar os tiques, até intervenção medicamentosa, aí depende de cada caso. O Eliezer colocou assim, os tiques, o toque, as estereotipias. Eu acho que é importante assim, tu ter um tique motor, se aquele tique motor não está trazendo prejuízos para aquele indivíduo, né, não necessariamente ele deve ser medicado, ok?
Mas quando nós temos um transtorno obsessivo compulsivo, está categorizado como transtorno, sim, nós temos que auxiliar do ponto de vista farmacológico, porque não tem por que deixar o indivíduo sofrendo com aquilo, né? Porque cria uma condição... E psicoterapia, né? Exato. Então, assim, tem que haver um manejo adequado. Já a estereotipia, via de regra, a gente mostra para os pais que a estereotipia tem uma função. A estereotipia é uma maneira da criança se regular por questões de tensões que a mente dela está passando. Então, o fato de ter estereotipia não é sinal de medicação. Isso é importante. E não necessariamente sinal que tem que parar a estereotipia. Exatamente. Porque às vezes a criança faz estereotipia quando está feliz, quando está excitada. Sim, só que teve uns pais que me trouxeram uma questão assim, que quando meu filho faz muita estereotipia, eu me sinto mal. Porque assim, ele denuncia o que a criança tem. Então, a angústia dos pais é que, assim, não tem um remédio que possa aliviar isso para que eu possa me aliviar. Então, é uma questão que eu acho que é válida que um pai e uma mãe poder trazer isso para nós, né? E a gente poder discutir isso com eles, né? O risco e o benefício de usar uma medicação para aliviar uma estereotipia que não necessariamente tem que ser resolvida, tem que ser melhorada com medicação. Então, estereotipia não é sinal direto de medicação, isso tem que ficar claro. Mas tem pais que me abordam durante uma consulta trazendo exatamente essa temática, né? Até gostaria de ver a opinião de vocês com relação a isso. Eu acho que desses 3 que o Eliezer colocou, eu veria com mais preocupação o transtorno obsessivo compulsivo, que sempre vem com mais sofrimento psíquico. Eu acho que esse é o primeiro da gente abordar assim, a real causa, a real extensão do transtorno obsessivo compulsivo, não dos sintomas obsessivo compulsivo, mas o transtorno esse precisa ser abordado de maneira mais intempestiva, seja com psicoterapia, seja com as causas, né? Seja com medicação, mas esse a gente sabe que sempre traz algum grau de sofrimento. Tu tá com a mão levantada, Michele, tu quer fazer algum comentário? Sim, só para complementar que o tratamento da estereotipia, o tratamento medicamentoso, ele também é ineficaz, né? Então a gente sabe que os medicamentos, eles pouco ajudam no manejo das estereotipias, mas realmente eu concordo com isso que ela muitas vezes ela incomoda muito a família, né? Exatamente por deixar claro a condição que a criança tem. Mas ela só vai ser prejudicial para a criança se a criança fizer muito o tempo inteiro, né? E aí o que a gente tenta fazer é tentar desfocar, né? Tirar a atenção da criança com alguma coisa que ela goste. E geralmente é assim que a gente tira ela daqueles momentos em que ela fica naquele ciclo de fazer movimentos estereotipados e que, infelizmente, a gente não consegue assim, um bom controle com medicamentos. E aí eu lembrei, Renato, de um paciente que tu trouxesse uma vez e que ele no colégio, quando era questionado de alguma coisa, ele ficava mais ansioso e caminhava de um lado para o outro, um lado para o outro. E que a professora, achei que foi super bonito, na época a professora se deu conta daquilo e explicou para os colegas que quando o Joãozinho tinha que responder uma pergunta ou resolver alguma situação de aula, ele precisava espaço para correr não, mas andar de um lado para o outro da sala. E os colegas compreenderam isso, e aí talvez valha a mesma analogia para esse pai, que mostrar que aquilo para a criança é importante para se regular, apesar da gente saber da dificuldade desse pai e que outras pessoas, o teu filho é diferente, sim. Assim como esses colegas todos entenderam que o Joãozinho era diferente e conseguiram apoiar isso e a importância da comunidade, e ele passou a responder as perguntas e etc, sem gerar tanta ansiedade, que foi permitido para ele que ele usasse esse mecanismo de regulação. Foi um exemplo que uma vez trouxesse que eu achei super bonito dessa professora. Foi um aprendizado que a professora teve com o próprio paciente, que ela perguntou, vamos pegar que seja o João, por que tu caminha do lado para o outro? Professora, eu estou pensando. Então ela se deu conta que realmente ele ficava pensando e para ele pensar ele precisava caminhar. E quando a professora e os colegas se deram conta de que o João precisava fazer isso, eles entenderam e tudo ficou. Eu achei um exemplo que na época tu trouxeste, achei muito legal dessa professora, essa iniciativa. Bom, pessoal, a gente está no horário, né? E então foi um tema que eu vou dizer para vocês
que nós, quando organizamos essa temática, que foi uma solicitação das famílias para o programa Acolher, que a gente tocasse nesse ponto de planejamento do futuro, realmente é um desafio para nós como profissionais trazer essa temática, mas ao mesmo tempo a gente sabe, na lida direta com o paciente no dia a dia, essas angústias os pais acabam nos trazendo. Então, a gente trazer isso para uma discussão como essa, numa palestra como essa, é difícil, né? É difícil montar os temas para isso aqui, mas é necessário. Como a gente disse anteriormente num dos slides, né? Planejar é uma maneira que a gente tem de diminuir digamos assim, as decisões apressadas, quando tu tem que decidir meio às pressas uma coisa que tu já podia ter pensado e planejado antes. Eu acho que a gente até poderia usar que planejar também é cuidar. Exatamente. Então eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, agradecer a minha colega Michele, que está online aqui, os meus colegas Paulo e Ricardo, e dizer para vocês que essa palestra está gravada, né, no Sistema de Terapias Especiais do Mercosul, poderá ser assistida posteriormente, e que novamente estaremos aqui até o final desse ano ainda para mais uma palestra do Acolher, e contamos com a participação de vocês, e é um agradecimento ao sistema da Unimed Mercosul, a Unimed Federação do Rio Grande do Sul, Unimed Federação de Santa Catarina e Unimed Federação do Paraná, que compõem todo esse Mercosul e que está com esse programa de palestras e que está sendo gravado e que poderão ser assistidos posteriormente na plataforma de terapias especiais do Mercosul. Ok? Até o próximo encontro. Um abraço para todos vocês. Um abraço, pessoal. Boa noite.